Então, boa tarde a todos e todas. Eu vou começar então a aula de Aqua do segundo ano, do dia 13 de setembro. Hoje, para iniciar o nosso conteúdo de poluição do solo, né, nós passei aí um vídeo e uma reflexão para que nós tenhamos sobre as questões ambientais, né. Uma das coisas que nós temos que entender enquanto técnicos ambientais é que o que você faz em um nível, né, no solo, no ar, na água, você pode contaminar todo o resto, né, porque na natureza as coisas são todas integradas, né, e nesse sentido, nós fazemos a divisão aqui na matéria, por exemplo, de poluição do solo, poluição do ar, poluição da água, poluição, né, os vários tipos de poluição, por uma questão didática, né? Porque nós, seres humanos, aprendemos melhor, vamos dizer, da forma cartesiana, ou seja, né, quando nós pegamos lá o René Descartes, né, que é um dos filósofos matemáticos que vocês estudam lá na filosofia, ele criou esse método, né, que é o método de você identificar áreas de conhecimento, e aí você separa essas áreas de conhecimento em caixinhas, e aí a gente aprende cada caixinha separada e tenta juntar depois, né? E neste caso nós temos que entender que a área ambiental ela envolve, né, tudo como eu sempre falei para vocês desde o primeiro ano lá, né? Que vocês têm que saber integrar todas essas áreas. E não diferentemente, né, nós temos aí a questão do solo envolvendo todas as áreas, né? Se a gente for pensar na questão da poluição do solo, se a gente pegar aquele filme, né, nós podemos observar que é uma terra, né, completamente sem água, o oceano seca, né, o próprio a própria resenha, né, eu fico pensando em inglês o nome disso, do curta-metragem, né, ele diz lá, né, depois que os oceanos desapareceram, uma pilota, né, corajosa luta contra piratas do espaço para controlar os últimos recursos remanescentes de água, né, as nuvens. Então, neste caso, nós temos que pensar ali naquele vídeo, como é que a gente pode pensar tudo que vocês aprenderam até o momento, né, que chegaram nesse nível, né? Então, o caso ali de que nós estamos falando, né, as nuvens, né, são o único resquício de água, e nesse sentido, para que ele seja um único resíduo de água, nós temos que pensar ali, se formos observar como que os oceanos desapareceriam, nós teremos que pensar, por exemplo, nas hipóteses de como, por exemplo, o oceano de Marte desapareceu, né? O oceano de Marte desapareceu principalmente porque houve variações, segundo os astrônomos, né, os cosmólogos, de que houve variações no magnetismo de Marte, e isso fez com que o Sol, a partir das tempestades solares, levassem a atmosfera embora. Levando a atmosfera embora, nós temos aí um ar mais rarefeito. Tendo um ar mais rarefeito, a água ela tende a entrar no estado de vapor, né? Porque você vai ter aí a propriedade, né? Uma das propriedades da matéria, né? Que é a difusão. Então, quando você acende, por exemplo, uma fogueira, né? A 2 metros de distância, depois de algum tempo, você consegue sentir
o cheiro da madeira queimando, ou do papel queimando, porque existe a difusão no ar das partículas que saem do meio mais concentrado, que no caso é o fogo, para os meios menos concentrados. Então, a fumaça, ela se dispersa. E essa dispersão também ocorre com a água. Nós só não temos os nossos oceanos vaporizando porque a concentração de água vaporizada que existe na nossa atmosfera, ela é já bem alta. E aí, quando nós temos a concentração da água nessas regiões que nós chamamos de nuvem, são locais onde os ventos, a temperatura, a pressão atmosférica permitem que você tenha uma maior concentração de água nesses pontos, que nós chamamos de nuvem. A nuvem, eu já falei várias vezes, no primeiro ano principalmente, as nuvens, elas são, na verdade, gotículas de água muito pequenas em suspensão, que a gravidade não consegue puxá-las para baixo, no estado em que, do tamanho dessas gotas, as nuvens ficam lá em cima. À medida que essas gotas vão se unindo umas às outras, nós vamos ter aí uma massa suficiente para que a gravidade consiga puxá-las para baixo, e aí nós temos o fenômeno da chuva. Então, a chuva, ela só vai acontecer se você tiver essas gotas sendo agregadas. Por isso que no curta-metragem, vocês vão ver ali que a menina, ela faz chover, porque essa técnica, ela já existe. Você manda partículas, de algum tipo de material inerte, dentro dessas nuvens, e essas partículas, elas são carregadas eletricamente e atraem as gotículas de água. Atraindo as gotículas de água, você vai ter uma maior concentração de gotas maiores, e aí você vai ter a chuva. Então, nesse caso, em alguns locais desérticos, é feito essa pulverização, para fazer chover. Se vocês forem procurar na internet, tem vários vídeos mostrando pessoas, que em alguns locais, elas olham as nuvens, sobrevoam e fazem essa pulverização para que, a chuva aconteça. Então, basicamente, é o que a menina está fazendo. E no caso dos aviões que estão capturando essa água, nós vamos ter aí o fenômeno de condensação da água. Se você conseguir condensar a água, em uma superfície fria, mais fria do que o ambiente, você vai ter a condensação, e essa condensação vai produzir aí gotículas de água. Se você já andou de carro, por exemplo, numa serra com neblina, neblina forte, você vê que o para-brisa, ele fica meio úmido, porque você tem aí esse fenômeno. Em casa também você tem, se você pega uma garrafa de água gelada, tira da geladeira, e deixa essa garrafa, essa lata, qualquer superfície, que esteja mais fria do que o ambiente, e coloca na temperatura ambiente, você vai ver que vão se formar pequenas gotas de água, que é o fenômeno da condensação. E tudo isso, vai acontecer na atmosfera. Acontecendo na atmosfera, nós vamos ter aí essa água que vai entrar no solo e ela vai ser filtrada, lixiviada a lençóis freáticos. Então, qual é a importância do solo nesse sistema? Primeiro, toda essa água que é captada, vamos imaginar que numa cidade em que você tenha, como Curitiba, e a partir da palestra da crise hídrica. Então, quem não assistiu, eu recomendo que assista, tá lá no YouTube, se você procurar lá o meu nome completo, em tudo maiúsculo, caixa alta, tá lá a palestra. Assistam as palestras, principalmente essa, porque ela é importante, tá, para vocês aí, principalmente a Aqua 2 e a Aqua 3 aí, que vocês estão tendo e vão ter. É importantíssima essa palestra, porque ela junta tudo, todos os ciclos. E, neste caso, se você tem ali, a não proteção dos mananciais por não conseguir gerir corretamente o solo, você tem essa água escapando.
né, se a gente pega ali, aqui na cidade, né, quando chove, o solo é impermeável no asfalto, nas calçadas, né, na maioria dos lugares o solo é impermeável, então essa água, ela vai escoar para algum lugar, e aí ela escoa para a rede de águas fluviais e pluviais, e vai ser levada para um rio. Entretanto, essa água que está escoando e indo para um rio, ela está abastecendo parcialmente, né, nesse rio, se ele não for um rio canalizado, como a gente tem do lado do CEP, né, no lado do CEP a gente tem aquele riozinho, e ele é um rio canalizado, né, ou seja, se você olhar, a água, ela não está em contato direto com o solo, ela está em contato direto com o concreto, que é impermeável. E esse concreto impermeável faz com que a água não adentre nesse solo e não alimente o lençol freático que está abaixo ali da escola. Não alimentando os lençóis freáticos que estão abaixo da escola, né, você vai ter lençóis freáticos em pontos mais específicos, em outros lugares. Então, o que nós temos aí, né, por falta de gestão do solo, né, você vai ter aí no final a consequência da falta de água também. Então, neste caso, o que acontece ali, provavelmente, né, o filme não explica como chegou nesse nível, mas se a gente for pensar, né, a partir dos conhecimentos que a gente tem, foi alguma coisa que nós fizemos aí, né, que impediu, né, o solo de manter essa água, né, toda ali dentro do solo, e por isso a gente não tem água fora também dos oceanos, né? Então, alguma coisa fez com que o ar ficasse mais rarefeito, e claro, aí nós temos um erro conceitual, que se o ar ficou mais rarefeito e o oceano foi embora, as pessoas deveriam usar roupa de astronauta, né? Porque se você for para Marte, né, Marte tem atmosfera, só que é uma atmosfera muito menor do que a nossa, muito mais rarefeita do que a nossa. E se for lá, você basicamente morre. Então, esse é um errinho aí do filme, mas, né, se a gente for pensar que isso pode acontecer, né, justamente porque a gente pode alterar magneticamente, né, o nosso planeta, né, se o centro da Terra começar a se solidificar, nós não vamos ter aí a produção, né, dos campos magnéticos da Terra, e isso faz com que o Sol, né, consiga, os ventos solares consigam afastar, né, tirar parte da nossa atmosfera. A gente só não perdeu a atmosfera porque nós temos um campo magnético, e o resultado disso, né, se vocês procurarem na internet por aurora boreal, né, vocês vão ver o fenômeno das tempestades solares atingindo o nosso planeta, e isso produzindo luz, né, uma luz verde. Então dá para achar bem, né, na internet esses fenômenos de aurora boreal. Então, graças, né, a esse fenômeno, nós não, nós ainda temos uma atmosfera boa para viver aqui no nosso planeta. E neste caso, né, a gente pode colocar, como é que eu posso falar? Nós podemos colocar, né, uma relação entre uma analogia entre os aviadores, né, e a nossa sociedade, o que a gente está fazendo. E nós podemos também pensar na questão de como o ser humano ele vai se comportando diante da sua individualidade, né? Já eu estou lendo ali os comentários que vocês estão fazendo, né? E realmente, né, a Ana Carolina, ela foi bem precisa ali no seu comentário, né, sobre a questão da individualidade, a questão das pessoas gananciosas, e nesse sentido é um ponto a gente observar
que esse curta-metragem, ele não é só, né, restrito à questão dos ali do conteúdo que ele tem, né, da ganância pelas nuvens. A gente pode também pensar aí, né, sobre o que está acontecendo na pandemia, né, o quanto, né, o ser humano consegue ser coletivista ou individualista diante de um fenômeno pandêmico como é o coronavírus. Né? Vocês estão vendo aí na mídia as pessoas negacionistas, você está vendo aí na mídia os médicos, os infectologistas, vocês estão vendo essa briga e essa disputa, como a gente vê às vezes pessoas, né, que são negacionistas, por exemplo, na questão do aquecimento global. Né, de dizer, não existe aquecimento global, é um fenômeno natural, é não sei o quê, e que o homem não tem nada a ver com isso. A gente pode observar, né, que é um comportamento humano, né, baseado no próprio instinto, né, que nós temos da nossa sociedade. E aí vem o grande desafio do curso de vocês, né? Como mudar esse paradigma, como mudar essa questão tão importante aí sobre a sobrevivência da nossa própria espécie, né? Porque se nós formos pensar, se a gente colapsar o planeta Terra, quem vai se extinguir somos nós. Né, o planeta vai continuar, o universo vai continuar a sua história, né, e se a gente for pensar em planeta Terra, né, nós somos um grãozinho de poeira em trilhões de estrelas que estão só na nossa galáxia, né, 30 trilhões de estrelas tem na nossa galáxia, nós somos um planetinha de de uma dessas estrelas, que dividimos, né, ainda a órbita com essa estrela, com mais alguns milhões de meteoros, asteroides, 9 planetas, né, 3 planetoides, e estamos aí, né, vivendo nesse planetinha que tem vida. E nesse sentido, né, nós temos que observar essas questões aí, que são mais filosóficas do nosso curso, mas se a gente não parar para pensar que não adianta a gente aprender todas as técnicas possíveis, né, de ficar tentando remendar os nossos atos poluidores, os nossos atos de devastação, porque uma hora vai chegar no caos. Porque nós temos aí 2 linhas dentro da área ambiental, uma linha, né, que vai assim mais na preservação, na questão do futuro a longo prazo, né, e que a gente tem que proteger o que tem hoje para ter, né, algo amanhã, e existe a outra linha que ela vai remendando, né, então vai lá, a gente polui os rios, né, existe um vídeo depois, vocês podem procurar, né, de tecnologias ambientais para tentar remendar aí os problemas que nós temos causado, né, então, nos Estados Unidos, criaram lá uma balsa, né, uma draga, que é uma balsa, que ela vai tirando o lixo dos rios, né, e basicamente o que ela faz é tirar lixo dos rios. Será que não seria mais importante não poluir o rio, né, e aí não ter que ficar gastando milhões de dólares para uma solução que você vem ali e, o pessoal está poluindo, então a gente vai, né, remendar aqui, vamos criar um equipamento que faça isso, né, que limpe o rio. Existe também alguns cientistas europeus criaram uma árvore eletrônica de purificação de ar. Né? Essa árvore eletrônica, ela vai ter microalgas, né? Essas microalgas vão captar o gás carbônico que está no ar e vão tirar, né, esse gás carbônico e eliminar o oxigênio. Né? A árvore custa aí 5 milhões de dólares para ser instalada. Né? É uma árvore que capta aí até 5 mil metros cúbicos de ar, assim, purifica por dia.
Será que, ao invés de a gente não criar uma árvore eletrônica, não seria melhor ter florestas, né? Não seria melhor cuidar melhor do litoral, onde estão as microalgas que realmente fazem a conversão do gás carbônico da atmosfera em oxigênio, né? Então, nesse sentido, nós temos que pensar aí na questão do solo, né? O solo como um desses fatores de proteção. Hoje nós temos aí o uso do solo para a produção de alimentos, né? E existem várias técnicas. Existem as técnicas que são mais convencionais, né? Da monocultura, do latifúndio, que vão lá e derrubam, né? Milhares de hectares de floresta para plantar soja. Desses milhares de hectares para plantar soja, a gente utiliza aí 80% dessa soja para alimentar meia dúzia de bois que vão produzir alguns quilos de carne, né? E aí nós estamos detonando o solo, esse solo ele não está absorvendo corretamente os nutrientes, não está absorvendo corretamente a água, ele não vai ter a capacidade de manter essa água no solo, porque você tem mais a cobertura vegetal das florestas, né? Então essa água vem e vai da forma mais rápida possível, né? Porque se você tem um solo, vamos imaginar no deserto, né? Quando chove no deserto, né? Depois da chuva, vem o sol e já seca, né? O solo. Então, em menos de uma hora, o solo está seco, não tem mais água. Se você tem uma floresta, né? A chuva vai lá, né? Ela acontece e a água é retida nesse solo, né? Por causa da umidade da floresta, das raízes que vão mantendo essa água, né, no solo para que ela, no tempo dela, seja lixiviada e vá para o lençol freático. Então, nós temos essa questão do solo e também a questão da poluição do solo, em que nós temos, por exemplo, os poluentes que nós jogamos no solo, né, metais pesados, óleo, outras coisas, que vão ser absorvidos e vão contaminar esses lençóis freáticos, que vão contaminar a água, vão contaminar os rios, que vão encarecer o processo de tratamento da água, do esgoto, né? Então, o solo tem aí toda essa questão. E nesse caso, né, a aula de hoje é basicamente para que vocês, né, reflitam um pouco sobre isso, tá? Para que nós possamos aí trabalhar as questões do solo de forma integrada com o que a gente já viu durante o trimestre, né, e os 2 trimestres anteriores, e em GR também, porque nós vamos falar muito da parte de GR aqui. Então, aqueles conteúdos, o Programa Nacional de Resíduos Sólidos, tudo aquilo, a gente vai voltar, né, a falar e a utilizar, né, neste trimestre aqui, que é sobre solos. Alguém tem alguma pergunta? Se não tem nenhuma pergunta, então, basicamente, né, façam a atividade não avaliativa do comentário, né? Essa atividade avaliativa, ela vai ser a atividade, né, para a interação de vocês com o Cleson. E aí, para a gente deixar gravada a presença de vocês, né, então escrevam o número de chamada de vocês, estão dispensados, e até semana que vem.